A simplicidade, toda vez que ela é abandonada, os frutos que se colhem disso são frutos terríveis para a humanidade. E hoje nós vemos uma época que não é mistério para ninguém, que o mundo caminha de mal a pior, que o mundo jaz no maligno, que nós não somos do mundo, mas estamos no mundo. Não é novidade nenhuma, mas algumas coisas parecem que têm passado despercebidas aos olhos dos pais, quando em algum momento eles abrem mão da simplicidade. E hoje a gente vê, e daí a Olimpíada para não deixar ninguém mentir, você vê lesbianismo à torta direita, e como se fosse algo belo, bonito, maravilhoso, forçando a sociedade a acreditar nisso. E talvez você não se arrepiou o cabelo ainda, porque você não perguntou para o teu filho, para o teu neto, o que ele acha daquilo. Experimente fazer isso. E a resposta que você ouvirá, eu te garanto que você ficará horrorizado, porque ele faz parte de uma outra geração, de uma outra realidade, em que para ele é moldado a achar que tudo isso é normal, que tudo isso são opções, são as liberdades que as pessoas vivem. O problema não é o que eles pensam, mas por que eles pensam assim. E para a gente falar de paz, a proposta que me fizeram as irmãs para estar aqui e compartilhando com os irmãos esta mensagem que fala comigo na condição de pai, era justamente a gente pensar em que momento da vida isso foi abandonado. E eu queria dizer para os irmãos, o simples dá resultado, o simples vale a pena, só que fazer o simples é muito difícil, fazer o simples é muito complexo, é um paradoxo, reconheço, mas de fato é uma realidade. E para sermos pais, obrigatoriamente precisamos de filhos. Não existe pai sem filho. Você precisa, ainda que ele não esteja mais com a gente aqui nessa terra, já tenha passado para a eternidade, tem que ter filho para se tornar um pai. E um versículo que normalmente quando fala de pai, você lembra, é esse do Salmo 127, versículo 3, que fala que os filhos são herança. Herança no aspecto de riqueza. Os filhos são a maior riqueza que um pai tem. E esse versículo está falando para pai, para homem, literalmente como estamos aqui. E diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre da esposa dele, o seu galardão, a sua recompensa que ele vai guardar. Só que a gente vê esse versículo e é um versículo bonito, né, pastor? Legal, bom para colocar descanso de tela de computador, da geladeira, bom para você botar para sua promessa, bom para isso, e a gente só esquece do contexto em que esse versículo está colocado. Então eu queria primeiro fazer esse apontamento e depois a gente entender e ser motivado nessa noite a voltar um pouco à simplicidade, a irmos embora daqui a pouquinho com um pensamento claro. Eu quero ser um pai simples, eu quero voltar à simplicidade, porque essa vida que a gente tem levado sem lembrar da simplicidade, ela tem um salão muito caro. O povo de Deus era muito abençoado, construiu um templo que nunca na humanidade teve outro igual. Salomão, no auge da riqueza, ele faz um templo que não tem templo em São Paulo, no Brasil, que chega ao chinelo do que ele tinha feito. Ele faz uma obra magnífica, reconhecida mundialmente, e o povo gozava de muita bênção, de muita alegria. O povo era próspero e era abençoado, e justamente por ser próspero e abençoado, o povo começa a escorregar, começa a vacilar. O simples deixou de ser interessante. A gente pensa bem, o povo vizinho tem um Deus, uma estátua, e essa estátua eles rezam para ela, oram para ela, e eles têm chuva, eles têm colheitas em fartura, não acontece coisa ruim lá. Vamos seguir o Deus deles. O outro tem um outro Deus, que se eu sacrificar meu filho pequenininho, aquele tamanhozinho, para esse Deus, ele me dá uma família de 10, 20 filhos, então vamos fazer isso. E o povo começa a fazer coisas, porque a vida com Deus era simples demais, e eles não conseguiam aceitar essa simplicidade. Deus é óbvio, Ele é o maior Pai de todos, Ele é o grande Pai, e Deus, vendo essa condição, Ele faz exatamente o que todos nós fazemos, ou deveríamos fazer, quando vemos um filho indo para o caminho errado,
Quando percebemos que o filho está caminhando para algo perigoso, para algo errado, chama a atenção e, se necessário, corrige. Deus grita, fala, avisa, faz de tudo. O povo não escuta. Como não escuta, o que Deus faz? Ele manda a escravidão. Ele manda um país vizinho, 2 países vizinhos, tem destruição, vem a Babilônia, vem o exército sírio, e o povo acaba sendo levado tudo como cativo, como escravo. Fruto da desobediência, fruto de terem aberto mão da simplicidade das coisas de Deus. Por que eu estou pensando nisso, pastor? Porque isso para mim fala demais. Como a gente se trai daquilo que é simples, que não nos interessa mais. Quer ver um exemplo? Eu sou assim, vocês são assim. Nós somos assim. Andar de ônibus é simples demais. Eu preciso ter um carro. Mas ter um carro 1.0 é simples demais, não é justo. Porque eu vejo o irmão da igreja que tem um carro 2.0, tem uma Zera, tem um Honda HR-V. Mas eu preciso ter também. A diferença é que eu posso fazer em várias parcelas e ele não precisa. Eu quero ter algo mais, eu não quero mais o simples. Mas meu filho fala português e fala malemar. Se meu filho não fala outro idioma, ele não é uma pessoa comum. É muito simples falar só português. Vou mandar ele para o intercâmbio, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um país cristão, bem crente, né? Manda para você ver quando seu filho volta depois de um ano. A chance de você mandar seu filho para perder a fé, gente, é gigantesco. Principalmente se for para casa de alguém crente nos Estados Unidos. O liberalismo pegou naquela cultura de vez. O homossexualismo dentro da igreja. Vai para o Canadá, está abrindo vagas, chamando gente igual louco. Canadá, então, é tudo um liberalismo sem tamanho dentro de igrejas por anos conservadoras e verdadeiras. Então a gente pôs na cabeça, não que o idioma não é importante, estou dizendo isso, mas a gente pôs na cabeça que se não tiver idioma, nosso filho é um semi-filho, ele é um semi-ser humano, ele tem que ter, e a gente custou pagar qualquer preço para que isso aconteça. Nosso filho, se não tiver namorado, tem medo de ele ficar homossexual, então eu estimulo ele com 12, com 13, com 14, a começar a pegar as meninas da igreja. Quando ele tiver 15, ele pega 2, 3, melhor que eu vou dar uma bronquinha nele, mas no fundo eu dou um sorrisinho, porque meu filho é macho. Como isso me dá um orgulho saber que ele faz isso. O simples, que é falar para o menino que ele tem que ir para o altar virgem, com a moça virgem, para honrar esse compromisso, gente, isso ninguém fala mais há muitos anos. Acabou esse discurso, porque é muito simples viver assim, é muito simples pensar assim. Então, se você está comigo, aproveita, eu faço a leitura aqui para os irmãos que estão mais tranquilos aí no jantar. Vamos dar uma olhadinha rápida nesse texto e depois eu caminho para o que eu trouxe aqui para a gente conversar um pouquinho nessa noite, tá? Vamos entender um pouquinho desse Salmo 127, que é um salmo de Salomão, o cara que nem ele sabe quantos filhos teve, e mulheres pelo menos 1000. Então esse rapaz, Salomão, é quem é o autor dessa música. E essa música, esse salmo, eles escreveram quando Deus, mais uma vez, resgatou eles do cativeiro, que eles foram porque abriram mão da simplicidade, e eles estão voltando para Jerusalém, estão fazendo o que a gente chama de romagem, vindo a caminho de Jerusalém. Enquanto eles caminham para Jerusalém, o pensamento deles está em como era a vida deles, o que eles fizeram de errado e o porquê eles foram mandados para o cativeiro. Enquanto eles pensam nisso, e eles vão caminhando, eles cantam 15 salmos, que são os cânticos de romagem, do Salmo 120 ao Salmo 134, ou o cântico dos degraus, que eles cantaram nos degraus do templo quando eles chegaram. Um cântico para cada degrau são 15 degraus no total. Então eles vinham caminhando, pensando naquilo. Enquanto eles caminhavam, imagina nós aqui agora, acabamos de comer e estamos andando em direção de Jerusalém, e a gente olha um para o outro, fala assim: pô, é verdade, irmão, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Nós trabalhamos tanto, um emprego, 2 empregos, viramos à noite, só tiramos férias depois de 15, 20 anos de serviço, que nós pegamos 20 dias de férias, que vendemos 10 para a empresa, para ficar guardado. Eu abri mão disso, ó. Se eu não tiver o Senhor que edifica a casa, o meu trabalho foi vão. Diz assim, ó: e se eu fosse um militar? Se o Senhor não guardar a cidade, em vão
vigia a sentinela. Bobeira, Deus está acima disso tudo. No 3, no 2, inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Olha o alerta que ele faz. Qual é a prioridade de um pai? A prioridade de um pai não é o filho. A prioridade de um pai é o Senhor, que edifica a casa. E quando eu busco primeiro a minha prioridade, que é o Senhor, todas as coisas, inclusive filho, educação de filho, santidade de filho, vos será acrescentado. Foi o conselho que o irmão deu para o rapaz ali, que é pai, primeira viagem, como ele bem disse, de criar o filho no caminho do Senhor. Então, Deus tem que ser o foco central. Só que isso, gente, é simples demais. É muito simples. Vamos pegar e dar uma complicadinha. Agora que a gente vai ter um bebezinho, vamos fazer aniversário dele uma vez por mês. Por que fazer uma vez por ano? Vamos fazer uma vez por mês, tirar uma fotinha, tá tudo, buffet, fazer isso, fazer aquilo, botar ele como príncipe, o rei, o soberano, o dono. A simplicidade ficou para segundo plano. A gente não quer mais a simplicidade, como ele disse. E aí ele completa: herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu gado ventre, o seu galardão. E aí ele faz a teologia mineira, que é assim: você não cria filho para você, você cria filho para o mundo. E ele diz que os filhos são como flechas na mão de um guerreiro. Ou seja, filho você cria até um certo limite, depois você pega e lança ele para o mundo. E ele vai viver sozinho a vida dele, com a mulher dele, com a família dele, com tudo que Deus colocar em volta dele. E ele fala: feliz o homem que tem a sua aljava, onde ele guarda a flecha, e cabia 5 flechas na aljava. Mas feliz o homem que tem a aljava cheia deles, ou que produziu muitos filhos, e todos eles ele encaminhou para o mundo. Essa geração, ela se preocupa sempre em deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Mas um crente tem que se preocupar em deixar filho melhor para esse mundo. Isso faz toda a diferença, gente. Isso é possível? É, desde que a gente o faça com simplicidade. Hoje, a minha meta com vocês é pensar sobre isso. É a gente sermos pais simples, que voltam um pouquinho aquelas coisas que são básicas, que são banais, mas que vão fazer uma diferença muito grande na vida dos nossos filhos. O versículo é aquele mesmo ali que a gente conhece como mordomia. Os filhos são herança do Senhor, e como flecha eles serão lançados. E mais hora, menos hora, nós temos que reconhecer: eles não nos pertencem. E esse irmão tem que curtir esse bebezinho, sabe, o extremo que ele puder, porque passa rápido demais. E está aqui um monte de cabeça branca para dizer isso. Passa muito rápido. E a dor de cabeça que dá hoje, à noite você não dorme hoje, você vai sentir uma falta disso tremenda amanhã. Porque amanhã, quando ele estiver mais velho, tudo que você queria que ele estivesse no quarto dele dormindo, para você dar lá para dar um beijinho nele. Mas ele não vai estar ali, porque ele vai estar na faculdade, na família dele, com a vida dele. Esse é o caminho natural, gente, de todo ser humano. Então a gente deve viver na simplicidade, mas a simplicidade com toda a qualidade e amor que Deus coloca na nossa vida. Filhos são flecha. E eu gostei muito daquele texto ali de Jó 1:21, porque se tem um homem que era íntegro e reto, esse homem foi Jó. Não teve outro igual ele. Deus mesmo disse: não há na terra igual Jó e nunca haverá. Ele foi o cara da perfeição do que se chama integridade e retidão. E Jó, ele tinha uma preocupação. Ele tinha 10 filhos, acho que o que mais tem aqui tem 9, foi falado hoje. Ele tinha 10. E Jó, ele tinha uma preocupação com os filhos dele. Ele pensava: meus filhos podem ter pecado contra o Senhor. Hoje, nessa geração, pastor Luciano, é simples demais achar que nossos filhos pecam. A gente prefere achar que nossos filhos são crentinhos por natureza, porque eles são filhos nossos, vão na IBD, a gente ora por eles, eles estão muito bem, obrigado, espiritualmente com Deus. A gente esquece o que a palavra de Deus fala tantas vezes, com uma criança desse tamanho, o que habita o coração dele é estultícia. O que mora no coração desse garotinho, gente,
é o pecado, e se deixar a natureza cuidar, não dá coisa que presta. Com qualquer um de nós, com ele, com o termo da barriga ainda, a estudice habita aquele coraçãozinho. E é justamente para isso que Deus nos coloca no lar onde tem um pai. O papel nosso como pai, não é dar ruim esse papel, é justamente sermos esse guia simples para a vida dele. E eu queria então entender com vocês isso. De Jó, quando ele pensava que os filhos pecavam, o que ele fazia? Perdia o sono, levantava de madrugada e ele ia sacrificar e orar pelos filhos um por um, pelo simples fato de pensar que os filhos tinham pecado. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que é simples demais levantar de madrugada, ir no quarto do filho e dar um beijinho nele. É simples demais isso. A gente não tem noção do poder que isso tem. Chegar no pezinho de orelha dele, dar um cheiro, mesmo que ele já tenha barba na cara, e dizer para ele: papai te ama, dorme com Deus, filho. Um beijinho desse, ele vai até talvez virar a cara, porque ele está dormindo ali naquela situação, mas aquela frase, aquele carinho, soa como uma despertar de energia na alma daquele menino, daquele homem, barbudo muitas vezes, que vai ficar com aquilo bombando no coração dele. E se ele, gente, aprender a ser assim, o dia que ele tiver pequenininhos assim, ele vai fazer igual ou melhor do que você foi para ele. A gente perdeu isso, sabe por quê? É simples demais. É gostoso ter filho desse tamanho. Quando ele fica adolescente, a vontade dela não é de beijar, é socar ele lá dormindo, se aproveitar. Como tira a gente do sério, mas como eles têm um dom de fazer isso. Aliás, eles parece que nasceram para isso, porque Deus quer nos testar também, quer nos educar. E o que a gente tem que fazer? Amá-los, ir até eles, orar e sacrificar pela vida deles. Não sei se isso é simples demais para você. Espero que hoje à noite você vá embora com o desejo de ser um pai simples, fazer as coisas simples. E ao invés de reclamar quando na madrugada você perdeu o sono, agradeça a Deus, porque o Espírito Santo te acordou para você levantar e ir lá no quarto do teu filho, dá um beijo nele e fala que você ama ele. Faça isso, vai fazer uma diferença monstruosa na vida dele. Eu sei que está pensando, eu não fui criado assim, eu também não fui, 43 anos, mas exatamente por não ter sido criado assim, é que eu faço. Exatamente porque meu pai nunca demonstrou um ato de carinho, é que eu vou demonstrar para o meu. Pela misericórdia de Deus, eu não cresci revoltado com isso, mas eu não posso esperar que o meu filho não se revolte se eu for igualzinho meu pai. A minha tarefa é olhar os erros dele e ser um pai muito mais simples e melhor do que ele foi para o filho dele. Acho que essa é a nossa missão. Então, esse conselho que eu queria trazer para os irmãos é assim: filhos, é uma mordomia. Deus nos deu, Deus colocou em nosso coração. E a partir de agora, para a gente caminhar no nosso pensamento essa noite, o que o povo errou? O que o povo abandonou? O que era simples demais, que eles deixaram, que quando voltaram do cativeiro, eles vinham cantando essa música: se o Senhor não edificar o lar, em vão trabalha quem o edifica. Se o Senhor não guardar, em vão trabalha a sentinela. Os filhos são herança do Senhor, um presente que Deus dá. Então, o que levou eles? Qual foi o erro deles? Eu queria nessa noite que não fosse mais o erro meu, que não fosse mais o erro seu. Para um judeu, a prioridade na vida de um judeu era educar o filho para ser um homem de caráter moral e espiritual, tal qual foi o pai. Essa era a preocupação. E eles só tinham 12 anos para isso, porque quando completava 12, o menino se tornava homem. Então, até os 12 anos, a preocupação do pai judeu era fazer o filho ser igualzinho a ele, moralmente, em caráter e em espiritualidade. E como que eles faziam isso, gente? Da maneira mais simples possível, a mesma maneira que nós matamos em nossa geração. O que eles faziam? Repetiam a mesma coisa sempre. E repetiam a mesma coisa sempre pelo exemplo. Fazia, mostrava. Fazia, mostrava. Pegando o pé do teu filho de novo. O irmão não tem noção o tanto de inteligência que habita o cérebro de uma criança dessa.
A capacidade que um bebezinho desse tem de aprender, de captar, de fazer, de copiar as coisas. É absurdo. E é nessa fase que a gente tem que aproveitar e incutir todo tipo de valor na mente deles, para que assim eles cresçam e desenvolvam essa capacidade. Então, o povo de Israel tinha esse hábito. Eles pegavam os filhos e eles faziam com que os filhos fossem iguaizinhos. De que maneira? Dando exemplo. Não era simplesmente: meu filho, você não vai jogar Pokémon, pronto e acabou. Mas por quê, pai? Porque isso é do diabo. Por quê? Porque eu estou falando, acabou. Gente, você não convence ninguém com um discurso desse. Nessa geração, esquece. Você está bancando ignorante. Ele vai jogar no celular do colega. Adiantou o que você fazer tudo isso? E vai ficar revoltado, achando que o pai dele não é um pai, é um leviatã, é um monstro na vida dele, que vem para cortar. Por que não conhecer com profundidade as coisas e falar com bagagem para eles? E não menosprezar a inteligência que eles têm, porque eles têm inteligência demais. O filho do pastor dá nó nos dois 1000 vezes, porque a capacidade que ele tem de inteligência é absurda. E a gente, como pai, subestima a inteligência dos nossos filhos. Acha que porque somos mais velhos, nós somos mais inteligentes que eles. Não somos, irmãos. Nós somos mais burros que nossos filhos. Pode acreditar nisso. Eles vêm de uma geração que a coisa é muito dinâmica, é muito rápida, ele processa muito ligeiro o negócio. Por que vocês acham que eles não conseguem mexer no computador, não conseguem mexer no celular? E eles, têm esse menininho aqui, ele instala um programa desse tamanhozinho aqui, instala e sai zapiando o povo ainda, põe até sempre, você não vê. A capacidade é absurda que eles têm. É uma outra geração que a gente tem que se amoldar. Então o nosso dever é não cair naquele erro que eles caíram. Então, o primeiro dever que eu quero pensar com vocês, vamos abrir lá então em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9. E por que eu estou abrindo nesse texto aqui, tá? Porque Deuteronômio significa mais ou menos assim, eu já falei, estou falando de novo. Deuteronômio é repetição, é dizer a mesma coisa que já foi dito em 4 livros anteriores: Gênesis, Êxodo, Número e Levítico. Então ele vai de novo repetir tudo que falou lá, só que agora de maneira resumida, de maneira direta. Por quê? Porque para o povo de Deus o que importa é repetição. O teu filho sabe que você ama ele, sabe, mas fala de novo. Fala de novo. O teu filho sabe que você tem orgulho dele na escola que ele estuda, pela nota 6 que ele tira com suor, com sacrifício que ele não é superdotado. Ele sabe disso? Sabe, mas fala, repete, insiste de novo nisso. Ele tem que ouvir a mesma coisa sempre. Gente, isso é simples demais. Meu filho não precisa ter um Camaro quando ele for adulto. Eu não preciso me matar para guardar dinheiro para ele ter um Camaro. Não preciso, porque meu filho vai ter mais dinheiro do que eu naturalmente. Todos aqui têm mais dinheiro que seus pais tiveram. Nossos filhos terão mais dinheiro do que nós temos. É uma coisa natural que vai acontecendo. E a gente, sobre a desculpa de cuidar deles, a gente acumula demais e esquece de fazer o simples. E o simples, gente, é barato. O simples sai de graça. Teu filho joga Pokémon, está rebelde, revoltado com isso, por que você não pega ele uma tarde, vai dar uma volta com ele no Taquaral? Filho, vamos lá para você caçar Pokémon? Vamos lá. E dá uma volta no Taquaral, só você e ele, de homem para homem. Enquanto ele vai andando com a porcaria do celular na mão, bate um papo com ele, fala das coisas de Deus, da criação, sei lá, usa como argumento, usa como motivo, não sei, usa criatividade. Ser pai, gente, é ser criativo, é fazer das tripas coração para fazer ele entender o princípio disso. Hoje as meninas, a irmã está até ali ouvindo, quanto mais cedinho dentro das igrejas, as meninas estão atrás de homem. Gente, essa idade diminuiu demais. Basta a menina começar a ter seio e a primeira menstruação, que ela já fica desesperada por ter homem, e isso dentro de igreja, que é super comum. E por que elas fazem isso? Porque a menina tem que ter uma referência masculina, ela tem que ter um herói, ela tem que ter aquele homem onde ela pode deitar no colo dele sem pensamentos sexuais, aquele homem que ela pode abrir o coração sem receio. Esse homem Deus deu para ela, chama pai, põe dentro de casa. E a gente foi criado de um jeito como se filha fosse um bicho que fica do lado de lá, que eu não posso sequer dar a mínima atenção para ela, e ela tem que ser criada para lavar, passar e tudo mais.
E a gente perde a chance de fazer coisas que são, sabe, simples demais. Muito simples. Por exemplo, pegar a menina, você botar um terno, se vestir bem e convidá-la: filha, hoje você vai jantar com o pai. Onde? Vamos na televisão, surpresa. Leva ela na televisão, entra de mão dada com ela, senta, só você e ela. Papo de homem com a mulher, porque ela sonha em fazer isso com o homem, gente. Ela sonha. E se ela não fizer com o homem herói dela, ela não vê a hora de fazer com o outro. Um dia aparece um safado sem qualidade na vida dela, que vai se aproveitar dessa carência que ela tem. E a gente perde a chance de sermos simples. A simplicidade faz milagres, e a gente tem aberto mão disso. Eu não tenho dinheiro. Tem sim. Um sorvete custa barato, não custa, pastor? Uma casquinha R$1,50, custa barato. Dá para pagar. Ah, não tem dinheiro para pagar o carro no shopping? Para na rua, entra a pele no shopping. Gasta R$3,50, dá uma voltinha. Shopping se vai para comprar, para olhar, vai olhar as coisas, vai ter papo, vai andar. Mas vamos lá, né? Capítulo 4, versículo 9, ele vai dizer uma coisa assim: então somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma, que eu não esqueças daquelas coisas, ou melhor, que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e mais, e as farás saber a teus filhos, e aos filhos dos teus filhos, eu acrescento, e aos filhos dos teus filhos, e termão tem bisneto aqui. Essas coisas que você aprende, guarda em teu coração, mas não fica com você, passa para frente, passa ela para frente. Gente, e muitas vezes nessa geração tem muito mais valor, olha o que eu estou dizendo, você andar na rua com teu filho, com o cachorro na correia, do que fazer um culto doméstico com ele em casa. Tem muito mais valor no crescimento espiritual dele essa conversa na rua do que isso que você às vezes está fazendo dentro de casa, porque isso é o que ele quer, isso é o que ele precisa, e ele está gritando, clamando por isso. Basta a gente voltar a fazer o que é simples. A gente tem aberto muito mão disso, daquilo que é simples. O nosso dever é fazer o que é simples. No versículo 10 ele fala para ele assim: não esqueças do dia em que você teve perante o Senhor, o teu Deus, em Horebe, quando o Senhor te disse: reúne esse povo à tua família, e eu os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver. E termina assim: e você vai ensinar os teus filhos. A palavra ensinar é dar para o outro o que ele não tem, mas que eu tenho. Isso é ensinar. Ensinar é dar para alguém aquilo que eu tenho, compartilhar. Isso é ensinar. E a melhor maneira de ensinar, se não a única, com certeza, é pelo exemplo. Dá o exemplo daquilo que a gente está fazendo. E a promessa, que não é uma promessa, mas é um valor que a gente pode entender como um conceito geral que geralmente dá certo, que é assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando adulto, ele não vai se desviar dele. É uma regra boa que dá um alento para o nosso coração, para a gente poder seguir. Para ensinar, eu preciso ter. Se eu não tenho, eu não ensino. Gente, como pais, o que a gente fala tem pouco ou nenhum valor se não for assinado com o nosso exemplo. E isso eu falo com os irmãos, e você sabe que é verdade, quando você cresceu e viu que muitos dos exemplos que seu pai te deu não foram positivos. Esta geração, primeiro eles têm que ver, para depois ouvir. Não dá para inverter a situação. E o pastor disse: nós somos pais em casa, na escola, na igreja, e não podemos ser pessoas diferentes em cada um dos ambientes, porque nós somos únicos em tudo aquilo que nós fazemos. E o Benjamin Franklin, ele disse uma frase bem interessante: fale e eu esquecerei, me ensine e eu poderei lembrar, mas me envolva e eu aprenderei. Se envolver com aquilo, aprende. Gente, o que fazer para nossos filhos lerem a Bíblia em casa? Uma hora vão ler, uma hora vão ler. Será? Isso tem que ser envolvente, tem que ser gostoso, tem que ser agradável para eles, tem que ser simples.
Se não for simples, não vai adiantar. Plano de leitura anual, ler a Bíblia inteira em um ano é fazer o crente melhor. Quem disse isso? Gente, se ele ler um versículo por dia faz dele uma pessoa melhor, se é o nível que ele consegue, que assim seja. Que ele leia um versículo por dia, que ele leia um capítulo por semana, que ele leia um livro por ano. Gente, já serviu demais para a vida dele. E a gente esquece que o simples é o que produz efeito. Na cultura judaica, a cada 3 anos eles liam a lei e os profetas. A cada 3 anos eles completavam um ciclo de leitura. Só a lei, os profetas. E eles faziam dessa forma. E aqui a gente olha o que a gente tem que ensinar. Por exemplo, ensina o filho a amar. Vocês conhecem crianças que não esboçam nenhum tipo de amor. Foninho de ouvido, se isola do mundo. Não quer saber de ninguém. Não esboça sentimento por ninguém. E sabe por que ele faz isso? É idade, é hormônio também. Mas é aprendizado. Ele vai aprender a amar se ele vir a gente amando, demonstrando o sentimento pelas pessoas. Se ele ouvir dentro de casa atos de amor que saem da nossa boca, por exemplo, atos de respeito. Ele aprende a respeitar vendo a gente respeitar. Quando gostar de carro e alguém te fecha, pensa 1000 vezes antes de apontar o dedo que vem no teu coração de apontar. Antes de fazer um comentário que você queria fazer. Tinha que ser mulher, tinha que ser velho, tinha que ser domingueiro mesmo. Fica em casa com essa lata velha, porque teu carro é um pouco mais novo que o outro. Nem deve ter seguro essa porcaria. E ele escutando, e ela escutando. O belo exemplo de respeito dado pelo crente. Aconteceu outro fator, gente, toma aquele susto. Olha que oportunidade única de ensinar pessoalmente nosso filho como tem que ser a atitude dele com relação a respeitar as pessoas. Dizer para ele que as pessoas erram. Quando você fechar alguém, parar o carro, mesmo que a pessoa xingando com o dedo, me desculpe, perdoa, não te vi, tá? Não percebi que você estava ali, vai falar um palavrão, não tem problema. Minha atitude não foi devolver o insulto para aquela pessoa. Gente, isso é simples demais e complicado demais, porque vai contra a nossa natureza, vai contra o nosso papel como homem e o nosso desejo de perto de pessoas demonstrar que nós andamos, que nós somos o supra-sumo, principalmente perto de esposa, perto de filho, que a gente quer demonstrar algo que é o contrário. Por que filho não tem referência na igreja, gente? Não é a mãe culpada por isso, não é. Porque o líder da mãe em casa somos nós, o líder do filho somos nós, o exemplo somos nós. E se a gente não ensina a ter reverência perante Deus, eu vou dizer para o meu filho quando é hora dele parar de usar bermuda na igreja. Eu vou dizer para ele, e vou dizer por quê. Filho, se você fosse diante de tal autoridade, você iria de bermuda, filho? Ah não, mas por que isso não iria? Então, pensa bem, Deus é 1000 vezes maior que essa autoridade. Por que não eu digo? Tudo bem que não faz diferença, não é a roupa que santifica o homem, lógico, mas é questão de respeito ao ambiente. Quem vai ensinar isso para ele? Sou eu. Mas se eu não dou exemplo, ou se dou um exemplo negativo, de que vai adiantar eu querer mostrar isso para ele? Se eu acho bonitinho ficar com o boné da igreja, tudo bem. Mascando chiclete, tudo bem. Se eu acho legal, eu vou ensinar isso que é legal para ele. Mas se eu não acho legal, eu vou chegar para ele e vou dizer para ele: filho, aqui não, nesse ambiente não. E por que ele não deve fazer aquilo? Ele não entendeu, fica algo automático na mente dele. Porque eu ensinei. Ou ensinar também os filhos a trabalharem para terem as conquistas. Não cai naquele engano do governo que só pode trabalhar com 16 anos. Nem que seja em casa ele pode trabalhar. Ele pode trabalhar na igreja, ajudar a fazer uma faxina, fazer uma arrumação na igreja. Ele pode arrumar o quarto dele. Ele pode lavar um banheiro, ficar responsável na casa, uma louça de uma das refeições durante a semana. Que seja. Trabalhar, gente, dignifica. E todo bom trabalho tem que ter um retorno. É interessante a gente aprender o simples, associar trabalho com recompensa, trabalho com recompensa, para que quando ele estiver formado, ele seja um exímio trabalhador que saiba viver com o dinheiro do suor dele, do rosto dele, para o dia que alguém oferecer algo indevido para ele, ele não vai passar vergonha numa operação lava-jato, não vai passar vergonha numa cadeia e humilhar toda uma família por causa daquilo,
porque vocês sabem o quanto o dinheiro seduz. Seduz a nós, seduz a eles também, com toda certeza. Ensiná-los a trabalhar e também ensiná-los a ter limites. Isso eles precisam aprender desde cedo, que certas coisas não. Se um dia, irmão, ele der um tapinha no rosto da tua esposa, você vai chegar para ele e vai dizer não. Vai dar um tapinha na mãozinha dele e vai fazer ele chorar até não. Se fizer de novo, não. Ele vai entender que não pode fazer aquilo. E antes de fazer, ele vai olhar para você. E aí você vai fazer a boa educação. Vai só olhar para ele. Ele para de fazer. É um nível que tem que chegar a educação. Como eu fui criado assim. E porque a maioria de vocês mais velhos foram criados assim. O pai olhava, o pai está conversando com outra pessoa. A gente nem perto chegava. E se ele ouvia a gente conversar com ele, ele só olhava assim, ó, subindo no terreno. Quem era louco de entrar no meio da conversa do pai da gente com outra pessoa? A gente se entrasse, quando a pessoa ia embora, e era desse jeito. E sempre funcionou. E a gente esqueceu o que é simples. Tem que ter limite. Se você tem filha, ela não pode deixar o namorado dormir em casa. Ela não pode terminar a casa do namorado. Não, mas é crente a família. Gente, o diabo reina na casa dos crentes. Reina. Se você dissesse que era espírito, eu falo para você, olha, é mais certeza que sua família com valores e com pudores, porque família cristã hoje está Deus me livre. Os valores estão sendo cultuados. Não vai. Ah, mas eu quero dormir em cama de casal batendo. Não vai. Não vai ser assim, porque você vai colocar limites e explicando o porquê, dando valor para aquela prática, para a pessoa crescer, aprendendo e entendendo como que ela vai viver a vida dela. Deuteronômio no capítulo 4, olha o versículo 40. Falei que esse rápido já estou enroscando vocês, mas vamos chegar aqui a uma conclusão mesmo. Versículo 40. Guarda, pois, os seus estatutos e os seus mandamentos que te ordeno hoje, para que te vá bem a ti e a teus filhos, depois de ti, e para que se prolongue os dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá todos sempre. Ele diz: cumpra isso. Seus dias se prolongarão, você e teus filhos. Teus filhos usufruirão dessa mesma paz e alegria que habitará em teu coração, se você assim o fizer. Completando aquilo que ele disse, voltando aqui, a gente tendo bons amigos, hábitos que sejam saudáveis, e não esses que esse mundo nos engole, e também sendo pessoas obedientes. Irmãos, quem vai ensinar seu filho a respeitar uma autoridade é você. Quem vai ensinar seu filho a não falar mal do líder dele, do professor dele, é você. Ele tem que aprender a ter obediência. Por quê? Quem não obedece a homens, não obedece a Deus. Quem não se sujeita a ser humano, não se sujeita a Deus. E a alma humana não gosta de sujeitar-se. Isso faz parte da nossa natureza, que faz de tudo para contrariar esse princípio da palavra de Deus. Em Deuteronômio 6, do versículo 1 ao versículo 10, tinha uma música tocando ao fundo, enquanto a gente andava, que fala do Shema Israel, que é o ouve Israel, o Senhor teu Deus, que é o Deuteronômio capítulo 6, justamente esse texto fala disso, e fala assim, uma palavrinha fundamental, que se você puder depois, vai para casa, você lê essa palavra, entende, ele usa uma palavra do hebraico, que significa inculcar. Inculcar é colocar dentro da cabeça aquele princípio. Mas é possível, pais que estão aqui, a gente colocar alguma coisa dentro da cabeça do nosso filho? A palavra de Deus diz sim. Sabe de que jeito? Vivendo essa lei. E a partir de agora você vai falar dessa lei. Sabe quando? Andando, sentado, deitado, ao levantar, ao deitar. Você vai ficar com essa palavra na sua boca tantas e tantas vezes, em tantos e tantos momentos, a ponto que o nosso filho, ele vai guardar isso no coração, de tal maneira que ele não vai esquecer os princípios que estão ali. O versículo 5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força, e estas palavras que te ordeno hoje, primeiro estarão no teu coração. Você precisa concordar, amar e viver essa palavra, viver em obediência. E aí você
inculcará a teus filhos. E olha como que faz isso: delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Mais, também as atarás como sinal na tua mão. Ou seja, tudo que você fizer, o filho está vendo. Tome atitudes de crente, faça com que o teu filho veja você e copie o seu exemplo. Quando você achar um real que não é seu, você procura quem é o dono até encontrar essa pessoa. Você dá um dízimo, uma oferta com alegria no coração e mostra para o filho a satisfação que tem de fazer isso. Por isso que ele fala: ata a sua mão, a sua atitude, faça, e eles verão. E ele completa: e te serão por frontal entre os olhos. Ou seja, pense nisso que está fazendo. Frontal entre os olhos é mente, mão direita é ação. Pense e pratique. Não seja um cristão de palavras, só de boca. Seja de atitudes que de fato vão fazer a diferença na vida desses que Deus nos deu. Os filhos são herança do Senhor, um presente que Deus nos dá. São como flechas na mão do guerreiro. Todos nós aqui hoje somos guerreiros, cada um a sua quantidade tem as suas flechas. Como que a gente está cuidando dessas flechas? Como que a gente tem feito para essas flechas atingirem o alvo nessa humanidade? Porque, meus irmãos, se a gente fizer nossos filhos ricos, poliglotas, doutores, renomados homens na humanidade, atletas famosos, mas não darmos a eternidade para ele, não valeu um centavo termos sido pais. Não valeu a pena termos tido filhos para a gente ser chamado de pai. Porque a nossa missão na terra, foi o conselho que o irmão te deu, a nossa missão na terra é conduzir nossos filhos para o céu, para a eternidade, e não para essa vida terrena que nós vivemos. O povo de Deus pagou o preço quando esqueceu disso. Deuteronômio 12, 28 é o último texto dessa noite, mas ele fala exatamente isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Guarda e cumpre todas estas palavras que te ordeno, para que bem te suceda a ti e a teus filhos, seus netos, bisnetos, depois de ti, para sempre, quando fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Guarda o que te ordeno, que vai bem para você, salvação, e vai bem para teus filhos, que virão depois de você. Meus irmãos, conduzir nossos filhos para a eternidade é simples demais, e por isso se torna algo difícil demais, porque a gente está fazendo ou querendo fazer, muitas vezes, muito mais do que deve ser feito, para eles entenderem o amor de Deus na vida deles, o arrependimento, a entrega do coração, como tem que ser o padrão deles de vida cristã com o nosso Deus. Então, o meu desafio para você nessa noite, quando você olhar de novo para o Salmo 127, você entender que o povo vinha caminhando, meditando por aquilo que eles esqueceram, que era simples e que eles abandonaram, e que sejamos desafiados nessa noite, eu e vocês, a sermos pais simples, avós simples, e como o pastor disse, façamos-se presentes ao invés de dar presente. Criança precisa de muito pouco materialmente para ser feliz, e precisa de muito emocionalmente para serem realizados na vida. Que como pais nós entendamos essa missão. Não fuja do simples, faça o simples, faça o óbvio, fala o óbvio. Tudo que eu trouxe aqui hoje é óbvio demais, simples demais. Sejamos pais simples. Eu termino de novo com esse texto. Os filhos são a herança do Senhor, uma riqueza, a maior riqueza que você vai ter na vida quando você se tornar um pai. Como aqui todos nós somos, o irmão que está no caminho do bebezinho dele nos braços. A maior riqueza são os filhos, e com certeza esse é o prêmio que Deus dá para nós aqui na terra. E se cuidarmos bem deles, em breve receberemos o prêmio do céu, a coroa da vida, guardada para todos nós. E mais, gente,
veremos nossos filhos com a gente no céu. Amém. Isso vale ouro. Que Deus nos abençoe, nos ajude nessa missão.